Uma boa noite para você. Prazer estarmos juntos mais uma vez, amigos, irmãos da Igreja Jardim Ester em São Paulo. Quem vos fala aqui é mais uma vez o pastor Jorge Floriano, diretamente dos Estados Unidos. Prazer estar junto com você. Que bom que você está entrando junto conosco mais uma vez nessa live, onde nós vamos poder conversar um pouco, fazer uma reflexão, fazer algumas tratativas que possam fortalecer a nossa comunhão com Deus. É um prazer mais uma vez estar junto com você. Espero que você esteja já começando uma boa semana, que você tenha uma semana ricamente abençoada por Deus e que todas as coisas aconteçam conforme o plano de Deus para abençoar você, tá bom? Eu quero aqui ter esse momento para incentivar você a lembrar de alguém que você acredita que esteja precisando de uma oração especial. E se você quiser mencionar aqui no grupo, mencionar para os membros da igreja que você conhece, os amigos também, coloque aí esse pedido e o pessoal vai passar para nós vamos estar orando aqui. Eu quero aproveitar hoje para fazer dois pedidos de orações muito importantes e que eu acredito que seja de grande valia para todos nós. O primeiro é o pastor Edilson, falamos um pouquinho, conversamos, temos conversado praticamente todos os dias em função do programa de Semana Santa que está acontecendo no seu distrito, e ele mencionou de maneira muito carinhosa, muito determinada, que é da sua cunhada Amaire, para que nós estivéssemos orando por ela, que estivéssemos clamando por ela, pela sua saúde, pela sua pronta recuperação. Ela está no hospital, sob o cuidado dos médicos, necessita de muito cuidado ainda, e com certeza nós precisamos colocar e ter esse objeto importante, esse instrumento importante que nós temos, que é a oração, e poder interceder por ela. Eu quero também pedir pelos doentes que estão nos hospitais, para que realmente eles tenham um alívio dessa dor e que as famílias também dessas pessoas possam ser fortalecidas nesse momento tão difícil que o mundo está passando, não somente no Brasil, mas também aqui nos Estados Unidos, talvez com menor intensidade, mas mesmo assim é realmente uma necessidade que nós temos como seres humanos, como cidadãos, como amigos, como pais, como mães, como filhos, e nós precisamos estar orando realmente sobre isso nesse momento tão difícil. E quero também mandar um abraço para o Nivaldo. Eu acredito que o Nivaldo já esteja aí nos assistindo. O pastor Edilson mencionou você, mandou um abraço para você. Eu também estou mandando um abraço para você, Nivaldo, e aqueles amigos que estiverem, que estão aí assistindo também, sintam-se abraçados, abençoado por Deus, ok? Dito isso, nós queremos entrar no nosso assunto de hoje, um assunto muito especial. Eu acredito que vai fazer uma grande diferença para você e para mim também, que é o título de hoje, nesta grande série que nós estamos estudando a Palavra de Deus. Eu tenho plena convicção de que Deus está fazendo maravilhas no nosso coração, restaurados em Cristo. Realmente ser restaurado, ser reconduzido para uma nova relação com Deus é realmente um grande desafio para todos nós. E o título de hoje é Falhar não significa fracassar. Olha só que título interessante. Eu conversei com a minha esposa e falei assim: Lúcia, o que tu acha desse título? O que esse título fala para você? Ele tá certo esse título? E a Lúcia falou para mim assim: não, querido, tá certo. A pessoa que falha, ela não fracassou, ela está num processo. Eu achei interessante isso, a minha esposa falando sobre isso, porque realmente nós estamos, amigos e irmãos, nós estamos num grande processo, numa grande caminhada. Paulo falou lá em Filipenses, no capítulo 1, o verso 6, ele falou o seguinte: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la
até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que nós somos um produto inacabado, um produto que está num processo, nós estamos sendo construídos, trabalhados, nós estamos sendo moldados por uma circunstância e que Deus está aí preocupado com a vida de cada um de nós. Portanto, falhar não significa fracassar. E alguns pensamentos que me acudiram enquanto eu estava estudando esse assunto, e quero mencionar para você, que que a derrota, existem derrotas que são temporárias. Não são derrotas definitivas, mas sim derrotas temporárias. E por que derrotas temporárias? Porque na realidade, a pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, ele não aceita derrotas. A Bíblia fala que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Isso são ideias magníficas e motivadoras que nós encontramos na Palavra de Deus. Mas há um texto que eu acho que é muito importante nós mencionarmos hoje e que ele vai mexer com você, como mexeu comigo. E é o livro de Romanos, capítulo 8, verso 1, que diz assim, ó: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a partir do momento que você viu que nós estamos num crescente para começar a entender o processo do quanto Deus pode nos salvar de nós mesmos. E aqui, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que isso é importante para mim e para você, nós sermos relembrados disso? Porque, na realidade, Satanás, ele tem feito uma obra tão maligna na vida dos filhos de Deus, que é de fazê-los continuamente lembrar-se da sua culpa, de sermos sempre impulsionados a viver uma vida de culpa, não esquecer do pecado do passado. Por isso que há 3 processos, mas que na realidade eles se fundem dentro do conjunto da salvação da raça humana, que é a justificação, é quando nós aceitamos a Jesus e todos os pecados e os erros que nós cometemos do passado são perdoados, porque Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ou seja, o tempo que nós erramos, o tempo que nós cometemos pecado, o tempo que nós caímos, o tempo que nós tropeçamos, o tempo que nós fizemos as coisas que não deveríamos ter feito, mas nós não sabíamos a gravidade disso e que ofendia a Deus, isso Deus não leva em conta. Deus esquece isso, Deus perdoa o meu passado e eu começo do zero. E aí então, nesse começar do zero, nós chamamos do processo da santificação. A santificação é o momento em que eu caminho agora, como eu caminhava sozinho, sem Jesus. Nesse momento que eu caminhava sem Jesus, Deus me perdoa e não leva em conta esse tempo que eu andei sozinho sem Jesus. Mas agora, quando eu começo a caminhar com Jesus, esse processo é chamado de santificação. É o momento em que eu convido Jesus para estar comigo em todos os momentos, decisões, alegrias, tristezas, problemas, derrotas, vitórias. Eu convido Ele para estar comigo em todos esses momentos da minha vida. Isso se chama santificação. Agora eu fui separado por Jesus para Jesus. Agora eu vivo com Ele, por Ele e para Ele. Esta é a relação da santificação. E esse processo não é do dia para a noite, é o processo de uma vida inteira, que muitas vezes nós vamos ter altos e baixos, vamos ter as quedas, como falei, mas, como diz o texto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A condenação significa o quê? Eu vou errar, eu vou pecar, não é o que eu quero, não é o que Deus quer para mim, mas a minha natureza vai me levar muitas vezes a eu cometer algum erro na minha vida. O que vai acontecer? Eu não vou ser condenado por esses erros, porque eu vou agora me voltar para Jesus e vou agora fazer dele
aquele que perdoa os meus pecados. Eu vou confessar os meus pecados para Jesus. Eu vou falar para Ele o que eu cometi. Eu não vou esconder o jogo de Jesus. Eu vou falar para Ele o que eu fiz. Então o meu passado foi perdoado e o meu presente é resgatado a cada dia na minha relação com o Senhor Jesus. Isso é magnífico. Essa é uma ideia fantástica e sensacional que nós precisamos compreender a cada dia. E aí, existe um outro texto muito importante que está lá no livro de Salmos. Livro de Salmos, no capítulo 103, do verso 10 ao verso 12. Salmo 103, verso 10 e verso 12. Olha o que diz lá o Salmo. Veja o texto agora na tela. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Isso significa que Deus, depois que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, o que acontece? A condenação não me permite mais, não permite mais o mal, Satanás, vir me acusar, porque lá no livro de Apocalipse fala que Satanás é acusador dos irmãos. Satanás é que acusa. E abramos um parênteses aqui entre nós. Muitas vezes, algumas pessoas, elas, quando veem alguém cometendo um erro, elas esquecem que quando você aponta para a pessoa o seu erro, existe um dedo apontando para a pessoa, um dedo apontando para a pessoa, um dedo para o céu e 3 para mim. Então eu não posso apontar o dedo para as pessoas porque tem 3 dedos aqui indicando que eu tenho mais erro do que os outros. Um dedo para o céu, porque é Deus que vê todas as coisas e sabe o que na realidade está acontecendo. Então, não tente caminhar no sapato dos outros. Não tente acusar os outros. Preocupe-se consigo mesmo. Procure corrigir os seus erros, os seus pecados e confessá-los a Jesus. E uma coisa importante que eu quero dizer para você, que é o seguinte: Satanás tem feito uma obra extremamente cruel na sociedade que nós vivemos hoje. Algumas pessoas têm vivido extremamente arraigadas nas suas culpas, a tal ponto de que são escravizadas e são levadas a viver uma vida como se estivesse mendigando na vida. E eu quero dizer para você que, assim como Jesus, lá no capítulo 9 do livro de São João, que Jesus se refere a si mesmo como sendo a luz do mundo, aquele que traz luz, aquele que ilumina os recônditos mais escuros da nossa vida, é Jesus que ilumina, porque Ele é a luz do mundo. Mas ao mesmo tempo Jesus, lá em São Mateus, capítulo 5, o verso 14 e 16, Jesus também diz: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está nos céus. Então significa que quando Jesus ilumina a minha vida, quando a culpa é colocada exatamente nas mãos daquele que é o meu Salvador, eu passo não somente a ter a luz de Jesus, mas eu passo a iluminar a vida de outras pessoas. Eu passo agora a ter uma condição de fazer com que as outras pessoas também sejam beneficiadas, assim como eu fui beneficiado. É magnífico o poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho é uma onda. Chega até mim e eu quero dizer uma coisa para você. E é belo isso que eu vou dizer para você. Nós devemos não ser depósitos. Nós não devemos ser depósitos das bênçãos de Deus. Nós devemos de ser agora canais. Devemos ser canais de bênçãos de Deus e não depósitos. Porque o depósito, ele recebe e guarda para si. O canal
passa por ele e chega em outra pessoa. Isso significa que quando você se torna um canal, pelos benefícios que você recebeu de Jesus, e você leva agora essa bênção para outras pessoas, o que que acontece? Você se torna abençoado. É magnífico a ideia do poder do evangelho. Por isso que Jesus falou assim, ide e pregai o evangelho. E em São Mateus 24,14 diz assim, e esse evangelho será pregado a todo mundo, a testemunho a todas as nações, a todas as gentes, então virá o fim. Hoje, enquanto você me ouve, está se cumprindo a profecia do Senhor Jesus. Hoje está se cumprindo, você ouvindo o poder do Evangelho, você ouvindo a palavra de Deus, está se cumprindo de que a palavra está chegando até você, de que Deus não deixa que a sua palavra volte vazia, mas que chegue com o propósito de mudar e de tirar as pessoas de onde elas estão e colocá-las no lugar certo, onde elas possam ser luzes a brilhar para outras pessoas. É maravilhoso isso. Eu me sinto privilegiado de poder trazer a palavra de Deus para você. E, portanto, amigos, eu quero dizer uma coisa para você. Lá no Salmo 103, o verso 10 ao verso 12, nos diz que o amor de Deus por nós é muito maior do que nós podemos imaginar. É tremendamente fantástico o poder de Deus, porque assim o pecado, Deus leva muito para longe de nós. E eu tenho certeza de que é isso que Deus quer fazer para que você e eu, nós não carreguemos culpa na nossa vida. Ele leva o pecado para longe de nós, para que nós não carreguemos agora um fardo que nós não podemos suportar. Amigo, minha amiga, meu amigo e minha amiga, eu quero dizer para você o seguinte, quanto mais nós nos aproximamos biblicamente da ideia da ressurreição de Jesus, da compreensão da morte de Jesus e aquilo que ele fez por nós, para o perdão dos nossos pecados, nós começamos a perceber que a obra de Jesus, enquanto ele esteve aqui nessa terra, nos 33 anos que ele esteve aqui nessa terra, foi uma obra que ele teve autoridade de remover o peso da culpa de cada coração da raça humana. Você lembra que eu mencionei num texto de São João, no capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Significa que a dívida do pecado, até mesmo do seu pior pecado, do meu pior pecado, foi pago com o sangue do Senhor Jesus, e Ele quer, Ele deseja que nós caminhemos hoje com liberdade, a partir de hoje, com a liberdade de que nós não devemos nada para ninguém, que nós não precisamos ficar agora rememorando e relembrando os erros que nós cometemos do passado. Isso eu quero que você leve no coração. Não leve o peso da culpa na sua vida, por favor. Por favor, não leve. Eu ouvi uma história muito contundente, porque o esposo havia saído e ele, logo quando ele estava já um pouco distante, ele tinha saído para trabalhar, e aí então ele pegou, eram 10h20 da noite, ele estava indo para um plantão, e 10h20 da noite ele liga para a esposa. Querida, olha, conversaram e tal. E aí conversaram uns 5 minutos. E logo depois, às 10h45, a esposa recebe um chamado da polícia, dizendo que o esposo havia se envolvido em um acidente e havia tido uma morte fatal. 25 minutos depois, ela já não pôde mais conversar com seu esposo e ali encerrou a trajetória dos dois. Por que eu conto isso para você? Eu conto isso para você porque, na realidade, a brevidade da vida, ela é tão efêmera, ela é tão passageira,
as coisas se dissipam como uma névoa, com uma cerração, que nós ficamos pensando como a vida é breve, como a vida é aparentemente insignificante se nós não tivermos uma verdadeira razão para viver. Por que eu conto isso para você? Por que eu faço esse apelo para você nesta noite? Porque na realidade, a brevidade da sua vida, ela não deve carregar um peso maior do que você possa suportar. Não carregue um peso que você não tenha condições de suportar. Lá no livro de São Mateus, olha que interessante, lá no livro de São Mateus, no capítulo 11, livro de São Mateus, no capítulo 11, você vai encontrar um dos textos que me parece serem elucidativos para nós. São Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28. Olha só, São Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que esse texto ele é importante num momento como esse, que a culpa muitas vezes vem até nós, e Jesus, a preocupação de Jesus era exatamente esta, porque a culpa da raça humana, ele leva atrás para si, assume a responsabilidade da culpa da raça humana, porque ele sabe que você e eu não conseguiríamos levar. Nós iríamos levar um fardo que é fora da nossa capacidade. E aí Jesus pega e diz para mim e para você: vinde a mim. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados, todos os que estão culpados, todos os que estão tristes, infelizes, desanimados, indignados, sofridos, doentes. Vinde a mim, Jesus está dizendo, e eu vos aliviarei. Olha, amigos, irmãos, eu quero dizer mais uma coisa para você. Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo o seguinte: o seu jugo não é seu. O seu jugo, o seu peso é meu. Eu entrei na história da raça humana para carregar o seu jugo e o seu fardo. Então eu dou o meu que é leve e pego o seu que é pesado. Não há lógica nisso. Humanamente não há lógica nisso. Mas é exatamente isto que Jesus está fazendo. E o Evangelho é assim, o Evangelho não tem uma lógica. É um amor louco pela raça humana, porque quem criou, e você que é pai, você que é mãe, você dá a vida pelo seu filho, você dá a vida pela sua filha, você faz tudo por ela, tudo por eles. Porque eles são por demais importantes para nós. Nós fazemos tudo para ver a felicidade dos nossos filhos. Imagina astronomicamente mais, infinitamente mais, o amor de Deus por nós fez com que um Deus, a segunda pessoa da Trindade, deixasse o céu e viesse aqui a essa terra morrer por uma raça perdida. Resgata esta raça e agora trabalha individualmente, pessoalmente, para que cada membro da raça humana compreenda que existe um plano para aliviar os fardos, para aliviar a culpa, para tirar de nós o peso que não é nosso mais. Adão e Eva, eles sonharam, eles tinham a expectativa de ter
presente o mais rápido possível a presença do Redentor na história da raça humana. E sabe, e aqui eu quero ir encerrando para você, dizendo para você o seguinte, que Adão, quando ele, e diz os historiadores que Adão, ele olhou, teve uma grande visão, um grande sentimento de toda a história da raça humana. Ele pôde ver todos os problemas da raça humana. A onda que causou o pecado que ele cometeu juntamente com Eva. E toda aquela onda. E aí quando ele percebeu que Deus prometeu para ele lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém inimizade entre ti e a mulher. E ali foi prometido o Redentor para Adão e para Eva. E na promessa do Redentor para Adão e para Eva, eles perceberam que o fardo que eles carregavam por ter cometido pecado, por terem desobedecido a Deus, Deus os havia perdoado. E agora eles se sentiram motivados para falar para os homens e mulheres da época que eram contemporâneos deles. E ele chegava e falava, olha, o Redentor vai vir, ele vai nos livrar disso. E aí aquelas pessoas que olhavam para Adão e para Eva diziam assim, vocês falando nisso, para nós confiarmos em Deus? Mas que foi vocês que traíram Deus, vocês que criaram todo esse problema para nós. Que moral que você tem para falar que nós devemos ser fiéis a Deus, se vocês, os nossos primeiros pais, não foram fiéis a Deus? E nas primeiras vezes que Adão ouviu esses impropérios, foi difícil demais para Adão, porque realmente ele sabia que não tinha moral. E ele voltou novamente para Deus e disse, Senhor, eu não tenho moral para falar, porque eu fui o principal pecador. E aí Deus falou assim, não te preocupe, Adão, não te preocupa, Eva. Eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Continue falando. Realmente vocês não têm moral, mas a moral terá o Redentor. E o Redentor dará salvação para vocês. E eu quero dizer para você nesta noite, que você e eu não temos moral para falar das coisas boas, de salvação. Somos pecadores como qualquer outro. Mas nós somos salvos em Jesus. A moral não é nossa, a moral é de Jesus. E se a moral é dele, eu vou continuar falando dele. Eu vou continuar apresentando ele, porque eu não tenho moral, mas eu vou apresentar alguém que tem moral, alguém que pode salvar, alguém que pode perdoar, alguém que pode mudar o conceito e o conjunto da vida de alguém. E esse alguém é Jesus. Portanto, nesta noite eu quero dizer para você que lá em Jeremias, no capítulo 33, o verso 8, Jeremias 33, o verso 8 diz assim, purificá-los-ei de todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Significa que Deus vai purificar o pecado que eu cometi, o pecado que você cometeu. Não carregue esse fardo. Portanto, perdoarei todas as suas iniquidades. Perdão significa esquecer. Deus vai esquecer dos pecados que eu cometi contra ele. Um pecador, um certo pecador, chegou um dia para Deus. Ele havia cometido o pecado. E aí ele foi, pediu perdão para Deus. E Deus falou assim, filho, mas é claro que eu te perdoo. E ele saiu dali feliz da vida. Ah, meu Deus, obrigado, Senhor, me perdoou. E agora ele sai e mais uma vez na sua vida ele erra, comete o pecado e ele volta para Deus de novo, e graças a Deus por isso. Ele volta e diz assim, Senhor, sou eu de novo. Eu estive aqui há pouco tempo e eu havia cometido pecado e assim, filho, eu não me lembro de ter visto você aqui. Mas, Senhor, eu estive aqui há pouco tempo. Filho, eu não lembro. Mas, Senhor, filho, eu não lembro, filho. O que você tem para me dizer? Você entende que quando Deus perdoa, Deus esquece.
Que maravilhoso isso! Se você pedir hoje perdão a Deus, lá no seu quarto em particular, sozinho falando com Deus, Ele vai perdoar você. E Ele vai dar exatamente aquilo que você mais precisa, é o alívio de um coração perdoado. Você vai ouvir uma música agora, e essa música, ela tem um poder muito grande de fazer com que nós entendamos que nós estamos voltando para Deus. Nós estamos agora nos voltando para Deus de novo, nós estamos indo em direção a Ele, e Deus está agora esperando você. O grupo Nova Voz vai cantar essa música, voltando para adorá-lo. E você pode voltar para Deus agora, adorando a Deus, buscando a Deus e tendo a sensação de que você pertence a um Deus maravilhoso. Ouça essa música e logo depois eu quero apresentar você a Deus. Que Deus te abençoe. Às vezes insisto em seguir minhas teorias, esqueço de ti, autossuficiente, de fé eu sou carente, um cego sem rumo, direção. Volta logo, Pai, eu não aguento mais. Volta e me carrega nos teus braços. Faz o teu querer, teu plano em minha vida. De joelhos eu me entrego em teu altar. Toma o controle dos desejos meus. Toma conta dos meus pensamentos. Para o mundo ver a glória e o poder do Deus que muito em breve vai voltar. Quando eu me escondo em meio à dor, tanta vergonha, tristeza e temor, vozes que não cessam insistem em dizer que eu não tenho forças para vencer. Volta logo, Pai, eu não aguento mais. Volta e me carrega nos teus braços. Faz o teu querer, teu plano em minha vida. De joelhos eu me entrego em teu altar. Toma o controle dos desejos meus. Toma conta dos meus pensamentos. Para o mundo ver a glória e o poder do Deus que muito em breve vai voltar. O coração do homem faz seus planos,
mas a resposta certa vem de ti, Senhor. Eu não aguento mais. Volta e me carrega nos teus braços. Faz o teu querer, teu plano em minha vida. De joelhos eu me entrego em teu altar. Toma o controle dos desejos meus e toma conta dos meus pensamentos, para o mundo ver a glória e o poder do Deus que muito em breve vai voltar. Volta logo, Pai. Volta. Aqui estamos novamente. Que música maravilhosa, voltando para adorá-lo. E Ele está aí perdoando você e a mim, porque esta é a função dele, perdoar pecadores, para que sejamos ex-pecadores. Você hoje, para Jesus, você não é um pecador, você é um ex-pecador. E o ex-pecador, ele agora quer se colocar nas mãos desse Salvador todos os dias. Ore comigo. Querido Deus, amado Pai, esse sentimento que agora reina no nosso coração é um sentimento de pertencimento a um Deus que tudo pode. Clamamos a Ti nesta hora, para que o Senhor faça em nós, mais uma vez, a graça e a misericórdia que todo ser humano precisa. Senhor Deus, mais uma vez aceitamos o Teu favor, o favor oferecido na cruz do Calvário, há tantos séculos atrás, mas que chega até nós com um poder tremendo para nos mostrar a necessidade que temos. Guarda-nos do mal e do pecado, leva distante de nós a culpa e dá-nos, querido Deus, essa noite, uma noite de perdão e uma noite de retorno aos Teus braços como nosso Salvador. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Queridos amigos, mais uma vez um prazer estarmos juntos. Amanhã à noite voltaremos para estarmos mais uma vez abrindo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e nunca esqueça, Jesus é o Salvador hoje e para sempre. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo programa.